galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Valor Matemático. Aqui quem vos fala é Pedro Vitor e na aula de hoje vamos continuar falando sobre os múltiplos e divisores e hoje nós vamos falar sobre os números primos e compostos. Roda a vinheta, roda a vinheta. Bom, pessoal, vamos considerar aqui o conjunto dos números naturais. Então, eu peguei o 0, 1, 2, 3, escrevi até o 9. Lembra que ele é um conjunto infinito, beleza? E agora, aqui embaixo, a gente vai escrever os divisores de cada número desse, certo? Quais são os divisores de 0? Pessoal, os divisores de 0 são infinito, certo? 0, dá para dividir 0 por 2, 0 por 1, 0 dividido por qualquer número é igual a 0, certo? Então eu tenho aqui, ó, infinitos divisores, infinitos, beleza? Quais são os divisores de 1? Divisores de 1, eu só tenho o próprio número 1, certinho? Quais são os divisores de 2? 2, os divisores de 2 são 1 e 2. Beleza? Dá para dividir 2 por 1 e dá para dividir 2 por 2, certo? Lembra, pessoal, quando eu perguntar qual é o divisor, eu estou colocando o número 2 no numerador. Beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, quais são os divisores de 3? Aí tu coloca o 3 lá no numerador. 3 dividido por 1 dá 3. Beleza. 3 dividido por 2 não dá. Por 3 dá. Aqui dá quanto? Dá 1. E aí tu vai escrevendo os divisores. Beleza? Então os divisores de 3 são os números 1 e 3. Certo? Quais são os divisores do número 4? Ó, dá para dividir 4 por 1. Dá para dividir 4 por 2. E dá para dividir 4 por 4. Então os divisores de 4 são 1, 2 e 4. Beleza? Quais são os divisores agora de 5? Os divisores de 5 é o número 1 e o número 5, apenas. Quais são os divisores de 6? Para os divisores de 6 eu tenho o número 1, ó, 6 dividido por 2, dá. Eu tenho 2. 6 dividido por 3, dá também, dá 2. Então 3 também é divisor. Certo? E o próprio número 6, certo? Então, note que o 6, ele tem 4 divisores, o 1, o 2, o 3 e o 6, tá? Divisores de 7, é só o 1 e o 7. Não dá para dividir 7 nem por 2, nem por 3, nem por 4, nem por 5, nem por 6, beleza? Quais são os divisores de 8? Os divisores de 8 eu tenho o 1, o 2, o 4 e o próprio 8. Esses são os números que dá para dividir, tá? 8 dá para dividir por esses números. E quais são os divisores de 9? Eu tenho o 1. Dá para dividir 9 por 2? Não. Dá para dividir 9 por 3? Dá. Dá 3. E por 9. Beleza? Então, esses são os divisores aí. Coloquei aí do 0 até o 9. Agora, acompanha comigo a definição de números primos. O que é um número primo? Um número primo é quando tem somente dois divisores. Quais são esses dois divisores? É o número 1 e o próprio número. Então, para ser número primo, ele só pode ter dois divisores. O número 1 e ele mesmo, certo? Então, volta lá. Quais desses números aqui é o número primo? Marca aí para mim, por favor. Eu tenho aqui, ó, o 2 é um número primo, certo? O 3 é um número primo, vou botar a bolinha maior, certo? O 2 e o 3 é um número primo, o 4 não é, o 5 é e o 7 é, certo? O 0 não é porque tem infinitos. O 1 não é porque é só o 1, beleza? Tem que ser 1 e ele mesmo. Pode notar aqui no 1, 1 e ele mesmo é o mesmo número. Então ele não é um número primo. O 2, ó, 1 e ele mesmo. O 3, 1 e ele mesmo. O 5, 1 e ele mesmo. E o 7, 1 e ele mesmo. Então,
Entre 0 e 1, eu tenho 2, 3, 5 e 7 como números primos. E qual é a definição de números compostos? Números compostos é um número natural, diferente de zero, certo? Ele vai ser composto quando tem mais de dois divisores distintos. Ou seja, além de um e dele mesmo, ele tem mais. Então eu tenho aí, ó, quem são os números compostos? Vou marcar de amarelozinho. Eu tenho o 4, o 6, o 8 e o 9. Além do 1 e dele mesmo, ainda tem outro divisor, beleza? Então, recapitulando, para ser um número primo, tem que ter somente o 1 e ele mesmo como divisores. E para ser um número composto, tem que ter 1, ele mesmo e mais algum ou alguns números. Tá joia? Observação, o número 1, como eu já falei, ele não é primo e nem é composto, certo? Porque ele tem apenas um único divisor, que é ele mesmo, tá? O número 0 não é primo e nem composto, porque ele tem infinitos divisores, certo? Segunda observação, o único número primo que é par é o 2. Por quê, Pedro? Porque todos os outros números pares são divisíveis por 2. Então, todos os outros números pares, além de 1 e dele mesmo, ele tem o 2 como divisor. Então, somente o número 2, ele é um número primo e par. O resto é tudo composto. Tá joia? Terceira observação. A palavra primo significa primeiro, tá? Os números primos, eles são os primeiros, pois os outros números, que são números compostos, a gente pode escrevê-los em forma de multiplicação apenas de números primos. Beleza? Por exemplo, o 16. Eu posso escrever o 16 assim, ó. O 16 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Eu escrevi o 16 em produto de números primos. Tudo 2 aí. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. E 8 vezes 2 é 16. Eu posso escrever o 45 em produto somente com números primos. Eu posso colocar, ó, 3 vezes 3 vezes 5. Todos esses números são números primos e se eu multiplicar eles, vai dar igual a 45. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 5 é 45. Mesma coisa 84, Pedro, mesma coisa. Eu posso escrever aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7. Produto de números primos que quando você multiplicar vai dar igual a 84. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é igual a 12 e 12 vezes 7 é igual a 84. Vamos agora verificar se o número ele é primo. Como a gente faz para verificar se um número ele é primo ou não? Tá? Basta a gente pegar esse número e começar a dividir ele por números primos, certo? Então, quando a gente fizer essas divisões por números primos aqui, ó, eu coloquei até o 23, certo? Então, se a gente obtiver uma divisão exata, nesse caso, podemos afirmar que o número ele é composto, beleza? Se eu divido aí o número 42 por 2 dá 21. Deu exata, beleza. O resto é zero, então o número ele é composto, certo? Agora, se você for dividindo esse número por números primos e a divisão não for exata, certo? É porque esse número ele é um número primo. Como assim, Pedro? Acompanha um exemplo. Eu quero saber se esses números aí, eles são primos ou compostos. Aí tu pega o 71 e divide pelo primeiro número primo, que é quem? 2. Dá para dividir 71 por 2, a divisão não vai dar exata, vai dar 3, desce 1 aqui, ó. 11 dividido por 2 dá 5 e o resto é 1. Beleza? Aí tu vai dividir pelo próximo número primo, 71 dividido por 3. Vai dar 2, resta 1, desce 1. Vai dar quanto aqui? Vai dar 3, que vai dar 9, resto 2. Tá deixando o resto, então ele não é composto até o momento. Aí tu pega o 71
e divide por 5. Vai dar 1. 7 para 5 sobra 2, desce 1, dá 4, resta 1. Continua sendo primo. E aí tu vai dividindo até o fim da vida, beleza? Até o 71, procurando números primos aí para dividir até o 71. E aí você vai ver se o número ele é primo ou se ele é composto. Então, para casa, eu vou deixar aqui, ó, para você verificar aí na letra B se 667 ele é um número primo ou um número composto, beleza? E aí, Eratóstenes criou o seu crivo, que foi para uma forma de encontrar os números primos de forma mais rápida, certo? O que foi que ele fez? Primeiro, ele escreveu aí números de 1 até 50. Você pode escrever de 1 até 100, de 1 até 200, de 1 até 400, 300, o que for, beleza? Então, claro, você vai eliminar primeiro o 1, ele não é um número primo, beleza? O 2, a gente sabe que é primo, né? Beleza? Show de bola. Então, se o 2 é primo, todos os números que a gente for contando de 2 em 2, eles não são primos, porque eles são divisíveis por 2. Então, tu já pode eliminar aqui, ó, o 4, o 6, o 8, entendeu? De 2 em 2 tu vai eliminando. O 10, o 12, o 14, 16, 18, 20, 30, 40, 50. Ó, todos os números pares você vai eliminando. Eles não são números primos, certo? Ah, Pedro, entendi. Então quer dizer que vai fazer isso com 3, com 5, com 7, isso. Beleza? Então, observa aqui, ó, o 3, ele é um número primo. Então, todos os números de 3 em 3, a gente vai eliminando. Por quê? Porque esses números, eles são divisíveis por 3, certo? Então, aqui, ó, eu posso eliminar 3 mais 3, 6, o 9, 9 mais 3, 12, depois o 12, 15, depois o 15, 18, e aí tu vai, ó, de 3 em 3, eliminando os números. Beleza? 24, 25, 26, 27, elimina. Depois 30, depois 33, 36, 39, 42, 45, 48. Certo? Já eliminamos aí, ó, mais alguns números. Qual é o próximo número primo? O próximo número primo é o 5, beleza? Então, de 5 em 5, você vai eliminando também, porque ele não é um número primo, ele é um número múltiplo de 5, então. 5, 10, 15, 20, 25, 30 tá ali, 35, 40 já tá contado, 45 também e 50, certo? Aí você pega o 7, e de 7 em 7 você elimina. 7 mais 7, 14, com mais 7, 21, com mais 7, 28, com mais 7, 35, com mais 7, 42, com mais 7, 49. Pode notar que quando foi o 7, eu só cortei o 49, né? Todos os outros eu já tinha eliminado. Qual é o próximo número primo? É o 11. De 11 em 11 você vai eliminando, tá? Então... No 11, 11 mais 11, 22, depois 33, depois 44 e assim por diante. Certo? Aí você pega qual o próximo? 17. 17 mais 17, 34. 34 mais 17 e assim por diante. Pode notar que já acabamos aí, né? Então eu tenho aí, ó, como números primos de 1 até 50, eu tenho o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, que mais? 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 e 47. Beleza? Todos esses números aqui são os números primos entre 1 e 50, certo? Você pode fazer isso para vários números aí, beleza? De 1 até 100, de 1 até 150 e por aí vai. Simbora para exemplo, tá? Exemplo 2 diz o seguinte: quais dos números abaixo são primos, certo? Primeiro, eu tenho que, não tenho nenhum número par aqui, né? Se tivesse, eu já eliminaria, beleza? Aí o que é que a gente pode fazer? Lembra da aula lá de critério de divisibilidade? Se você não assistiu essa aula, eu te convido a assistir, tá aqui no meu canal, certo? Aula sobre múltiplos e divisores, os critérios de divisibilidade, e acompanha lá. Então, para saber se esse número aqui, 81, ele é divisível por 3, basta a gente somar os números, né? Ó, vou colocar ali vermelhinho. 8 mais 1 é igual a 9. E 9 não dá para dividir por 3? Dá. Então, o 81, ele é múltiplo de 3. Então, logo, ele não é primo. Beleza? 227. Aí você vai lá, ó, soma os 3.
2 mais 2, 4. 4 mais 7 dá 11. 11 não dá para dividir por 3, então pode ser primo. Qual é a divisibilidade por 5? Para ser por 5, tem que terminar em 0,5. Não termina, então ele não é múltiplo de 5. Por 7 e assim por diante, e você vai verificar que este número aqui, ele é um número primo. Beleza? Então, para você saber se o número é primo ou não, basta você efetuar as divisões. Então, para casa, eu vou deixar aqui, ó, essas 3 letrinhas para você tentar resolver. Beleza, pessoal? Então, tente resolver somente essas letrinhas que eu deixei aqui para você, tá bom? Um cheiro no coração, fiquem com Deus. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, ative os sininhos das notificações, beleza? Para você me ajudar aí a compartilhar e a disseminar o conhecimento para o mundo, tá bom? Cheiro no coração, fiquem com Deus. Na nossa próxima aula, continuaremos falando aí de números primos e números compostos, tá bom? Fui!